programa não recomendado para menores de 10 anos. Olá, você já mandou a sua pergunta, a sua dúvida, o seu vídeo? Você pode gravar no celular, manda aqui pra gente. Tá aí na telinha escrito para onde você pode mandar. Nós vamos ter o maior prazer em responder e fazer um programa só com a sua pergunta muitas vezes. Que é o que eu acho que vai acontecer com essa minha próxima questão. Olá, doutora Gisela, meu nome é Vânia, sou da cidade de Hortolândia. Gostaria de saber se existe algum tratamento alimentar para a síndrome do intestino irritável. Esse intestino, né? Essa é uma das grandes procuras no consultório, porque como eu falo muito de intestino, é um grande desafio, mas eu digo uma coisa para vocês. O segredo, o caminho das pedras não é uma alimentação que vai entrar, é uma alimentação que você vai tirar. Porque tudo que irrita o intestino tem que sair nesse momento. Então, indiscutivelmente, aquele famoso glúten, gente, aquele glúten ali, ele é como se pegasse todas as velocidades do seu intestino e tornasse um pneu careca de inflamação. Então, você fica com o intestino inflamado e você fica com pouca área absortiva. Outra encrenca, laticínios. Ai, doutora, mas eu não gosto de leite, mas amo um queijo. E acontece que para cada quilo de queijo que é feito, no mínimo de 8 a 10 litros de leite. Então, olha as coisas que de cara, minha querida, nós temos que retirar para depois colocar, viu, Vânia? Então, primeiro, tudo que tem glúten, e aí eu vou convidar você a ir para a natureza e comer principalmente aquilo que está na natureza e não ir ao supermercado. Porque sabe uma coisa surpreendente? Quando você vai comprar coisas que estão à venda na feira, no mercado, aquela coisa assim, sabe, o alimento in natura, nenhum tem glúten. Olha que surpresa! O que vai ter glúten? Um cereal que apareceu ser. Se você acompanha o programa, você viu que eu respondi para Dona Maria Aparecida, explicando como é que foi acontecendo a mudança alimentar nossa. E cereal e leguminosa foi bem depois. Então, nós temos um organismo que entende muito mais vitaminas, minerais, princípios ativos da onde? Das comidas que estão presentes na natureza. E vamos comê-las principalmente o mais próximo de nós. Uma coisa importantíssima também, que eu não comentei, mas eu vou aproveitar da sua questão e responder também, sazonalidade. A gente tem tudo o ano inteiro, isso não é saudável, tá? O corpo tem um relógio, tá? Aquele famoso ciclo circadiano também existe por saison, que eu ia falar, por estação. Então, uma coisa importante é, naquela estação, comer aquilo da estação. Além de tudo, quem não pode comer sem agrotóxico, né, comprando alimento orgânico, o alimento que está na estação tem muito menos agrotóxico do que o outro. Então, são umas pequenas dicas, mas indiscutivelmente temos que tirar os laticínios, soja. Gente, soja é uma encrenca no intestino. Você não consegue quebrar aquele colar de pérolas, tanto que o oriental só come soja coagulada ou fermentada, porque com aquela coagulação ou fermentação, existe já uma quebra, né, daquela proteína, então fica mais fácil digerir. Uma das coisas que eu sempre convido os meus pacientes e os meus aqui telespectadores do Mais Saúde, olha para a civilização que come aquele alimento, tá? Oriental, como que come soja? Coagulada ou fermentada. Por quê? Porque eles aprenderam que é assim, que não faz mal. E eles, com uma dificuldade de espaço nas terras deles, precisavam de um alimento com proteína. Aí sim. Uma outra coisa que é muito complicada, o milho. Gente, milho
só se for orgânico quando pode. Porque, olha, o milho tem uma proteína que nós chamamos de uma prolamina, muito parecida com a do glúten, e tem muitas pessoas que, ao consumirem glúten, se consomem o milho, vão ter o mesmo problema. Então, eu tiro os dois. E depois nós fazemos uma reintrodução do milho, se a pessoa realmente gosta, principalmente o pessoal do Norte e Nordeste, mas milho orgânico. Milho que você pega depois, aquele milhozinho, você planta e nasce. Então, é como está na natureza, como está em Gênesis, a semente que vai trazer o fruto daquela árvore que deu a semente. Então, isso aí é super importante, leva sempre com você. Outras coisas que agridem demais o intestino são tudo que é corante, conservante, aditivo alimentar. Por isso, minha querida, vá para a natureza e nessa primeira fase eu recomendo que você tire tudo que não é alimento e quando colocar, coloque principalmente, no caso das verduras, cozidas. Porque você já está abrandando a fibra e você vai dar menos trabalho para o seu organismo. Agora é uma fase que você tem que pegar o seu intestino e carregar no colo e evitar que ele sofra. Então, alimentos muito fermentativos também não são bons nessa fase, mas é só nessa fase, tá? Enquanto você está adaptando, porque as nossas belas bactérias intestinais, elas vão depender do quê? Da fibra que você está comendo para poder oferecer justamente alimento e aquelas coisas maravilhosas que elas fermentam e colocam na nossa corrente sanguínea. Então, é muito importante você ter uma alimentação sem os inimigos, tá? Tirou o inimigo? Vamos colocar os amigos? Sim, que é o que deveria prevalecer na sua alimentação. De manhã, por exemplo, muito bem-vinda, desculpa, de manhã, por exemplo, muito bem-vinda uma mandioca cozida, você põe um azeite de oliva, olha que coisa mais gostosa. Então, aí você já saiu daquele problema das farinhas, né? Que não é só o glúten, né? Você sabe que a Anvisa permite, a cada 50 gramas, 75 fragmentos de insetos, né? Isso ninguém merece. Então, nessa fase, vamos poupar o seu intestino e poupar significa evitar alimentos que tenham uma fermentação importante agora. Então, feijão, a não ser que você tire a casca, porque a casca é fantástica do feijão. Tem fruto-óligo-sacarídeo, mas agora seu intestino ele precisa de um repouso. Então, você tira o que está agredindo e olha, em 3 semanas você já tem novidade. Você já vai ter assim um resultado interessantíssimo. Procura beber bastante água, fazer exercício é importante e pensar que se eu tiro o que provoca, eu conserto. Mas eu tenho que retirar aquilo que não é. Gente, eu acho que aquilo não é para ninguém. Não é só para você que tem a síndrome do intestino irritável. Eu falo que não é para ninguém comer. Nada de glúten, nada de laticínio de nenhum bicho, ok? E o pior é que o gado que veio para o Brasil, gente, não podia ser o mais de caseína, que é a proteína do leite, mais alergênico. Agora tem até um pessoal trazendo umas vacas novas, chiquérrimas aí, que chamam do leite A2. É realmente uma caseína menos inflamatória, mas não deixa de ter certos inconvenientes também, se você tem essa sensibilidade. Bom, vamos lá, coragem, tira, se organiza, leva as coisas que você pode comer numa marmita, tá? Agora tá na moda, aquela sacolinha térmica, ninguém mais tem vergonha, graças a Deus, de levar isso para o trabalho. Que antigamente, na minha época, era assim, nossa, ela leva marmita, pois era o jeito mais fantástico de comer e todo mundo, né,
O padre Fábio de Mello fala muito isso, a gente comia bem, não sabia. É verdade, a gente comia saudável e não sabia. Então, leve as coisas que você pode comer. Ovo cozido é muito bem-vindo, então cozinhe o seu ovo, deixe com a casca bem íntegra, que assim você não precisa de refrigeração. Você entendeu? São pequenas coisas que você vai agregar nessa sua sacola térmica só para na hora da fome, porque na hora da fome, na hora de querer comer alguma coisa, esquece que você não encontra nada, nada que não seja marrom. É coxinha, empadinha, é um monte dessas coisas. E olha a cor, tudo marrom, nada colorido. Vai para as cores, Deus fez as cores tão lindas na natureza, para quê? Para a gente se animar de chegar perto para comer. É muita delicadeza dele, né? Bom, queridos e queridas, hoje nós respondemos a questão da Vânia, né? A Vânia de Hortolândia, né? Que perguntou sobre o que fazer com a síndrome do intestino irritável quando que temos que, o que temos que comer, mas eu acho que mais do que o que temos que comer, é o que temos que tirar. Ficou a dica.